O Apocalipse capítulo 6 fala da abertura de 7 selos. O Cordeiro somente pode abrir esses selos. E cada selo, quando é aberto, fala sobre eventos que envolvem o seu povo ao longo de toda a história. Qual é o significado desses selos? Por que somente o Cordeiro pôde abri-los? Tudo isso aprenderemos no nosso estudo de hoje. Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo mais uma vez ao estudo do livro Apocalipse. O nosso tema de hoje, os 7 selos do Apocalipse. Eu queria convidar você para que junto comigo abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Vamos ver aqui nesse capítulo uma interessante reação de João. João, ao saber que havia um livro contendo 7 selos, e esse livro fala da história da humanidade, no desdobrar de todos os eventos humanos, e ninguém podia abrir esse livro. Quando ele soube que esse livro não poderia ser aberto, que esses eventos não poderiam ser compreendidos, ele chorava muito. E o Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, nos diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? É o próprio Jesus Cristo. E ele morreu e por isso venceu. E ele pode abrir o livro que contém o destino das nações. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, nós havíamos aprendido a respeito das 7 igrejas e que estas 7 igrejas representam 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã. Agora, nos 7 selos, esses mesmos períodos se encontram. Desta vez, os eventos são eventos bélicos, ou seja, são eventos que envolvem a ação dos inimigos do povo de Deus contra estes. E eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6 e estudarmos esses 7 selos. Leia comigo os versos 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abre o primeiro selo, a cena que se nota é um cavalo branco, e o seu cavaleiro sai vencendo e para vencer. Esse cavalo branco fala a respeito da pureza da igreja deste período. Esta igreja tinha como membros Pedro, Paulo, João, entre outros. Estes conservavam pura a doutrina que eles haviam aprendido do próprio Cristo. É por isso que essa igreja viveu num período vitorioso. E quando chegamos ao fim do 1º século, a igreja cristã havia se espalhado por todas as terras. Mas a cena estava para mudar. Esta igreja triunfante logo passaria por um momento de prova. Acompanhe comigo agora a abertura do 2º selo. Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O fato deste cavalo ser vermelho e agora os homens
começaram a matar uns aos outros, fala-nos a respeito de um tempo de prova e perseguição que a igreja logo enfrentaria. De fato, ainda que todos os discípulos tivessem sido perseguidos e mortos, um tempo terrível aguardava os cristãos. O Apocalipse nos fala a respeito de um período de 10 anos, e esse período compreende os anos 303 a 313, quando milhares de cristãos foram mortos. Finalmente, com a conversão de Constantino, o imperador romano, é que a igreja pôde respirar um pouco de paz. Assim, esse cavalo vermelho pode ser situado na história dos anos 100, mais ou menos o ano da morte de João, até o ano 313, quando Constantino assina o Edito de Tolerância de Milão e concede uma paz aos cristãos desse período. Vamos agora então à abertura do terceiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 5. O texto assim diz: Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Este terceiro selo fala a respeito de um cavalo preto. Este preto está em oposição ao branco, que falava de um período de pureza da igreja. Agora o que nós vemos é uma igreja corrompida, porque nestes anos a verdade de Deus começou a ser abandonada e dogmas e tradições humanas vieram para dentro da igreja. Vamos então à abertura do quarto selo. Apocalipse capítulo 6, versos 7 e 8. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi uma voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada toda a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome com a mortandade e por meio das feras da terra. Este quarto selo fala a respeito de um cavalo amarelo, ou seja, a igreja havia perdido completamente a sua pureza e também passaria por um momento de letargia espiritual. Já quando o Cordeiro abre o 5º selo, em Apocalipse 6, verso 9, ele vê almas debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse período termina com a Reforma Protestante no ano de 1517, ou seja, muitas pessoas perderam suas vidas por amor ao Evangelho. Chegamos então ao 6º selo. Quando o Cordeiro abre o 6º selo, em Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13, nós temos 4 eventos: um grande terremoto, o escurecimento do sol, a lua vermelha como sangue e a queda das estrelas. Esses eventos já ficaram registrados na história, nos anos de 1755, 1780 e 1833. Ou seja, agora só nos falta a abertura do 7º e último selo. E o Apocalipse 8:1 declara que quando o Cordeiro abrir o 7º selo, haverá silêncio no céu cerca de meia hora. Por que o céu vai estar em silêncio por meia hora? Porque todos os anjos virão com Jesus Cristo. Eu fico pensando, que importante será aquele dia em que o céu vai ficar em silêncio, porque todos os anjos virão a esta terra juntamente com Cristo buscar aos salvos. E você, está se preparando para a abertura do 7º selo? Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai, muito obrigado por essa promessa da Tua palavra e por sabermos que estamos às vésperas da Tua volta. Ajuda-nos a fazer o devido preparo para Te receber em glória e majestade. Te oramos em nome de Cristo. Amém.